noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, temos que ter bastante disposição, assim como nós temos de dizer aquele sextou lá na sexta-feira. Coisa boa, início de semana, nesse 21 de agosto de 2023. E pontualmente, também 21 horas é quando nós começamos as nossas transmissões da nossa live Pauta Livre, todas segundas, quartas e sextas, que acontecem das 21 às 22 horas. E sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Se você quer um contato conosco, é pelo DDD 51 9917 62804. Hoje, aqui na nossa região e em todo o estado, dia primaveril, ensolarado. E nós aproveitamos bastante, estamos com os trajes de verão, embora estejamos em pleno inverno. É a natureza que está nos pregando peças. Para alguns, coisa boa, para outros, não é bem assim. Dizer tempo bom, temos que dizer sempre tempo sem chuva. Lá no final de semana, principalmente o futebol amador e o varziano, que nós acompanhamos, foi muito prejudicado em razão das chuvas. Poucos jogos aconteceram. Então, às vezes, o desportista, nesse caso, também não gostaria dessa chuva que veio. E para outros, pode ser produtiva. Mas, eu começo dizendo e pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar o nosso link com seus amigos, com seus inimigos, para que tenhamos cada vez mais e mais espectadores. Hoje eu começo aqui no meu preâmbulo com esse fundo lindo, mas prestem atenção em mim. Diz que nunca é bom ter um fundo em movimento, mas é aquilo em que nos acalma, que é um aquário. Inclusive é recomendado que no nosso quarto nós deveríamos ter um aquário. Mas isso são de luxo, né? Então esqueçam, no nosso programa nós temos esta possibilidade também, um ambiente climatizado, e é nesta forma que nós conseguimos transmitir para vocês um programa com esta qualidade de imagem, qualidade de som e principalmente qualidade de público, que são vocês. É claro, trazemos muitas informações, muitas notícias quentinha, da hora, que interferem no nosso dia a dia. Primeiramente, nós interagimos com vocês lá no Estúdio 1, lindo como sempre. No Estúdio 2, este sim, é que nós lemos a nossa sinopse, recheada de informações. Por exemplo, que o Rolex entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito sob encomenda. Quem afirmou foi um perito. Haverá uma reunião da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e já propõe-se a redução da conta de luz em até 36,9% nos valores das bandeiras tarifárias. Não esqueçam que outro governo lá já fizeram isso, e depois nós tivemos que pagar a conta. Foi no governo Dilma, que deu uma ilusão primeiramente, e depois tivemos que pagar muito esta conta. Mas esperamos nós que surta efeito, pelo menos, essa recomendação da ANEEL. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele pede que parem de falar em risco de prisão do pai. Isso aí realmente é algo que causa um transtorno psicológico em qualquer pessoa, a todo momento. Não existe indício nenhum dele ser preso, mas o pessoal fala todo dia, principalmente a imprensa marrom, aqueles canais que são de tendência esquerda. Como vocês sabem, ele é um homem de direita e governou o país dessa forma. Mas o Partido dos Trabalhadores, o PT, tenta aproveitar o desgaste dos militares para mudar o artigo 142 da nossa Constituição. Segundo eles veem, a hora é esta, porque a oposição está contra as Forças Armadas. A situação, que se sentiu traída pelas Forças Armadas, então nem se fala. Desfile desse 7 de setembro, não sei se
se acontecerá. A Polícia Federal já foi notificada pela governo federal que o protocolo já exclui a Polícia Federal dos desfiles. Segundo eles disseram, será um desfile bem enxuto, mas era uma força bem aplaudida pelas pessoas. Mas agora, com os últimos atos da Polícia Federal, também eu acredito que eles não teriam uma boa recepção pelo público. É o meu pensamento. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele espera promulgar a reforma tributária ainda este ano. Mas também não descarta a possibilidade de que possa haver um atraso. Voltaram à carga. Aquela proposta da volta do imposto sindical obrigatório, que prevê uma taxa de 1% do rendimento anual do trabalhador, está voltando à pauta. Mas era tudo o que eles queriam. Vejam só, os sindicatos é que fizeram toda a força para que o presidente atual, o presidente Lula, fosse eleito. Ele é um sindicalista e com isso esses recursos para que os sindicalistas tenham aquelas mordomias em outras épocas. Pergunte se alguma empresa gostaria de ter um sindicalista em seu quadro de funcionários. Eu já previ a resposta, será um não, mas eles estão voltando à carga e eu acredito que mais dias, menos dias, eles vão conseguir. A luta por eleger o presidente Lula foi uma das batalhas dos sindicatos, foi esta, né? O Ministério da Defesa também pretende abrir uma sindicância contra militares que se reuniram com o hacker, aquele hacker que fez aquela denúncia infundada, sem nenhuma prova, lá na CPMI, que só respondia a perguntas feitas por situação, por componentes políticos da situação. Da oposição, ele não respondia, embora fosse a mesma pergunta. Mas teve uma que causou um constrangimento. Ele dizer que seria fácil entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, o que foi desviada aquela informação rapidamente. A esquerda não gostou muito daquela resposta e pode ter sido um tiro no pé eles fazerem esse questionamento, e não seria a resposta que eles queriam, porque muitos deputados, e principalmente deputadas, que fizeram a pergunta já dissertando toda a resposta, e ele só se dava ao trabalho de dizer sim ou não, o que na legislação ou no direito isto não é permitido. Não é permitido que você induza ao questionado, ao interrogado, sobre qual a resposta que ele deverá dar. E lá na CPMI nós vemos tudo isso, nós que estamos observando tudo aquilo que acontece. Esquerda, direita, mas eu acredito que ideologia política não deveria interferir de maneira alguma. Nós queremos a verdade dos atos de 8 de janeiro. Mas levaram esse hack ali, que fez várias acusações, mas ele tem 44 processos. Eu não sei se uma pessoa com essa quantidade de processos respondendo na justiça teria credibilidade. Eu não daria essa credibilidade, mas eles querem incutir a ele a verdade. Vamos ver o que desenrola. Você que tem devolução a receber, a Receita Federal já disse que abrirá consulta ao imposto de renda já nesta quinta-feira. Foi informação que saiu no dia de hoje. Aqui no nosso Rio Grande, o governo gaúcho anuncia um investimento de 101 milhões e meio para programas de habitação e regularização fundiária. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, ela divulga o edital do vestibular do ano que vem e as inscrições iniciam já na próxima semana. A nossa Expo Inter, que acontece em Esteio, ela já movimenta o setor hoteleiro em Porto Alegre e na região metropolitana. Também nós teremos informações da polícia, que fez uma grande operação
do dia de hoje e prendeu vários criminosos que roubavam veículos, adulteravam placas a fim de obter dinheiro para comprar armas de fogo e dar continuidade ao tráfico de drogas. Grande operação da Polícia Civil no dia de hoje, inclusive cumpriu mandados de prisão em casas prisionais. Vamos ver se isso é feito. São presos que já receberam mais um mandado de prisão e nós esperamos que eles parem de delinquir, pelo menos estando encarcerados. Isso aí é um sonho. Nós esperamos que futuramente isto possa acontecer. Em Porto Alegre, a Prefeitura encaminhou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024 à Câmara Municipal. Também foi lançada a primeira praça ambiental sustentável em Porto Alegre à população. Foi ali no bairro Moinhos de Vento, um dos bairros nobres da nossa capital do Rio Grande do Sul. Também falaremos um pouco do esporte. A Copa do Mundo Feminina de Futebol se encerrou no dia de ontem. A Espanha venceu a Inglaterra em 1-0 e foi campeã do mundo pela primeira vez. E nós tivemos uma polêmica nessa entrega de premiação. Uma jogadora da Espanha ganhou um beijo na boca durante a premiação da Copa do Mundo por um diretor lá da Federação Espanhola, né? Mas em nomes e dados nós teremos lá na nossa sinopse. A Suécia também venceu a Austrália por 2-0 e, consequentemente, conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminino, que, segundo a FIFA, foi um sucesso nesse ano em público e em divulgação. E o Brasil e outras favoritas ficaram fora desta. Aquele nosso ex-jogador da seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho, pediu ao Supremo para não ser obrigado a depor na CPI das criptomoedas. Como você sabe, ele ficou algum tempo preso lá no Paraguai. Ele tem um histórico aí. Agora, com essa das criptomoedas, ele gostaria de não ser ouvido, né? Comandantes das Forças Armadas dizem a Lula que defendem a punição de militares envolvidos em atos extremistas, mas também eles diriam que se o Lula fosse eleito não bateriam continência, e aí o fizeram. Agora se espera tudo. É isso aí. O mercado financeiro também aumentou em 4,9% a estimativa de inflação neste ano no Brasil. E uma das razões é essa alta exagerada aí do combustível, que o pessoal achou que ia baixar, teve ilusão. A deputada federal, a Carla Zambelli, recebeu alta do hospital em Brasília. Ela estava hospitalizada há um tempo ali. Também nós teremos 2 candidatos lá no Equador, que lá não é fácil ser candidato. Vejam um atentado e a morte de um dos candidatos, inclusive outras 2 autoridades, né? Mas agora os 2 candidatos são a Luísa Gonzalez e o Daniel Noboa. São os candidatos que disputarão o segundo turno para a presidência do Equador. O candidato do centro-esquerda, Bernardo Arévalo, é eleito presidente da Guatemala. Mais um presidente de esquerda na Guatemala. Aquele nosso apresentador, que eu digo que é da Rede Globo, mas é um apresentador incontestavelmente muito bom, agora está hospitalizado num dos hospitais e ele está na UTI. É o Faustão, é o Fausto Silva, e ele deverá ser submetido, foi decretado agora, há pouco tempo, a um transplante emergencial de coração. Até o pessoal exemplificou que ele é um homem multimilionário, mas nesta hora todos entram na fila do SUS. Claro que tem algumas credenciais
que fazem com que se fure essa fila, né? Uma vez que existem muitos candidatos. Tem aquela necessidade extrema em que ele está hospitalizado e com essa condição, segundo a equipe médica, também existe compatibilidade, outros fatores, mas acredita-se que logo, logo ele poderá ser transplantado, porque todas as condições são propícias a ele. Aqui, uma estatística boba, mas quase 70% dos veículos em circulação no Brasil são brancos, pretos, pratas ou cinzas. As outras cores são cores não muito normais. Também quanto à nossa inflação, o aumento da gasolina deve puxar os preços de alimentos e a inflação no Brasil. Com certeza eles colocaram na condicional de devem. Temos certeza absoluta que vão puxar os preços para cima, com certeza. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decide que o coronel Mauro Cid não pode receber visita do pai na prisão. Diz que ele poderá ser orientado ou trazer informações, mas cercear o direito de familiar nem com os presos normais, aqueles criminosos que a gente considera crimes hediondos, são impedidos de receber visitas. É algo que a nossa Constituição e a nossa legislação permite. Vejam só, tem uns menores lá que permitem até que hajam visitas íntimas, e são menores lá na fase, nos lugares onde tem menores encarcerados, imaginem só. Ruralistas também pretendem votar o marco temporal em comissão do Senado na quarta-feira. O governo, claro que quer segurar, com certeza. Agora o Haddad e a Simone Tebet, mesmo com o arcabouço fiscal, o mercado financeiro vai déficit zero, mas só lá no ano de 2028. A dívida pública cresce a cada dia, os gastos são fenomenais. Viagens da presidência, então, nem se fala, é uma gastança total. Final de semana, vocês pensam que o presidente Lula estará aqui? Descansem, não haverá isolamento de quadra lá do Teatro Municipal, não haverá interdição de praia, ele irá à África manter contatos. O Brasil também aprova um documento do G20 sobre a economia digital, falando em economia e gastança. Tudo correm junto. Como não podíamos deixar de comentar, e vamos comentar, a corneta vai valer, e nós estamos aqui para aceitar corneta, mas dessa vez é muito difícil que a dupla Grenal um consiga criticar o outro. O Inter teve aquela derrota vergonhosa lá no sábado, mas, segundo alegaram, a preparativa é para o jogo de amanhã, lá em La Paz, na Bolívia, na altitude, que tem que ter um preparo muito especial com o Bolívar pela Libertadores, que realmente é uma competição de muita envergadura, uma competição que eu digo, né? Mas o Grêmio se deu a derrota ontem num lance bizonho. Estava vencendo a partida, deixou que o Santos empatasse, e depois, num lance bizonho, que não tem como explicar, foi derrotado. Então, ambos, dupla Grenal, cornetear um ao outro é meio difícil. Mas nós estamos aqui para isso. Assim é o programa Pauta Livre, dá essa liberdade de que nós, cada um, diga a emoção que sente, a sua paixão. É o nosso programa, é dessa forma, né? A Justiça Federal condena o hacker da Lava Jato, o Delgatti, a 20 anos de prisão. Ainda cabe recurso. A maioria do Supremo Tribunal Federal também confirma a decisão de proibição de retirada de pessoas em situação de rua.
Aqui no nosso estado, o governador Eduardo Leite anuncia 99 milhões em parcerias com 23 prefeituras para a construção de casas. Isso aí incêndios florestais estão preocupando. Isto é lá no Canadá. Ele tem 1.000 focos ativos e o fogo ameaça cidades. Também corpos dos torcedores do Corinthians são velados no interior de São Paulo. Isso aí é um acidente que houve lá no deslocamento de um ônibus do Corinthians, de Minas Gerais para São Paulo, e esse acidente, 7 mortos. E agora, lamentável, o Corinthians jogou contra o Cruzeiro. Mas isso nós comentaremos lá no nosso programa, na nossa live. Mas agora vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que o pessoal já está entrando conosco, e é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos aqui, 19 graus a temperatura. Entrou agora dizendo Luiz Carlos Cunha, o nosso amigo da turma CEPSC 1972, que tivemos um encontro no almoço lá na Grelhatos no sábado. Entrou só como Luiz Carlos. Eu sempre peço para que vocês digam, até quando é a primeira vez, que digam de onde eu estou falando. É o Luiz Carlos Cunha, e é bom sempre que você explique. Tá falando direto de Capão da Canoa, fico agradecido. E eu tô respondendo para ti em primeiro lugar, porque fosse o último a interagir ali na nossa grade. Mas agora sim eu vou ter que responder a muitos que já interviram conosco desde as 21 horas, quando nós começamos a editar o nosso programa. Agora interagimos, compartilhamos com o pessoal, vocês já compartilharam os seus links e nós estamos aqui. Agora sim, vou lá para o Estúdio 1. O Estúdio 1 está aqui. Temperatura agradabilíssima, 19 graus, embora estejamos no inverno. Mas agradável, e nós temos que aproveitar o dia. Foi ensolarado, lindo pra caramba. O número 1 hoje foi o nosso amigo Lauri Nunes Pitt, ali de Nova Santa Rita. Aquele homem que disputou o campeonato estadual em outras edições, lá pelo
Rudi Bar, de Bom Retiro do Sul, e agora jogando pelo Caju, ali de Nova Santa Rita, que tiveram uma excelente recepção, 4 partidas do Gauchão Master 2023, 2 pela manhã, categoria 50 e 55, e à tarde também 50 e 55. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Amigos telespectadores, já cliquei e estou repassando o link para os grupos do WhatsApp de futebol para assistirem ao programa Pauta Livre. Nós ficamos contentes, porque aqui esse programa é livre, por isso que a pauta, se você gosta do futebol, leve para o lado do futebol. Se você gosta de alguma coisa, nós tentamos nos atualizar durante o dia o que está acontecendo e também no andar dos dias anteriores, para respondermos a algum assunto que vocês venham, que a gente possa, porventura, não conhecer. O nosso público responde. Nós temos um público seleto. E aí o Lauri disse assim, ó: então agora é só curtir o momento único nosso aqui no Esporte Clube Caju de Nova Santa Rita. É isso aí. O Jorge Antônio deu aquela primeira entrada. O Lauri Nunes Pitt continuou dizendo assim: aquele agradecimento a todos os atletas, torcedores, simpatizantes que prestigiaram a terceira rodada do Gauchão Estadual Master 2023 aqui na Arena Caju, em Nova Santa Rita, que começou às 9 horas e se estendeu até a noite. E depois aquela resenha, né? Com certeza, e nós acompanhamos a edição de vocês. O Antônio Carlos Nunes de Farias só entrou dizendo um boa noite. Como tem, às vezes tem o nome fantasia aqui no YouTube, e como tem lá no Facebook, nós sempre pedimos que diga de onde, principalmente quando for a primeira vez, para que nós estejamos sempre inteirados, saber com quem estamos falando. O Zé Sanguiné, esse sim, esse é boleiro ainda, embora seja septagenário, lá dos amigos do Panelão, que disputa pela Lívia de Viamão. E ele diz assim: chegando de cabeça inchada, junto a gremistas e colorados nivelados por baixo. Nós comentamos que realmente o futebol gaúcho está num nível muito inferior ao demais, e isso aí nos causa um transtorno, ainda mais nesse final de semana, péssimo, horrível para a dupla Grenal. Ninguém pode cornetear ninguém. O Inter com aquela derrota terrível lá no sábado, embora que estivesse com a equipe se preservando, reserva, mas não tem cabimento perder em casa para o Fortaleza, um time que não tem grandes tradição. É lamentável. E o Grêmio, embora que estivesse jogando nos redutos do Santos, mas o Santos não vencia lá há muito tempo, entregou um segundo gol ali, que foi, nem na várzea acontece isso, e mais uma derrota. Então, gremistas colorados, cabeça inchada. Agora sim, esse aqui é o Luiz Carlos Cícero. Ele é conhecido como Cacau, aquele homem organizador lá do Rudi Bar Master de Bom Retiro do Sul. Nova Santa Rita é o Caju. O Cacau é lá de Bom Retiro do Sul. Rudi Bar. E ele, Rudi Bar, e até me confundi. Sabe por quê, Cacau? É que tu colocasse em letras minúsculas. Aí deixa o apresentador aqui com uma dificuldade imensa. Eu sempre peço que o pessoal coloque com letras maiúsculas, letras garrafais. Aí o Cacau, esse sim, lá de Bom Retiro do Sul, do Rudi Bar, e ele diz assim: boa noite, Lauri. Através do nosso programa também está cumprimentando o Laurino no speech. E também a nós, né? Severo, só temos a agradecer a vocês pelo show de divulgação que estão dando para o Master estadual, principalmente para o Rudi Bar Master e o Caju. Um abraço do Cacau. Isso aí se refere à rodada que nós tivemos lá em Nova Santa Rita nesse final de semana. As condições do campo excelentes, embora que tivessem chuvas lá na sexta-feira, mas não prejudicou em nada o bom futebol, e é o que mostraram. O Zé Sanguiné também colocou que já curtiu e já tocou o sininho. Vocês que são primeira vez, até o Luiz Carlos Cunha, meu amigo lá de Capão da Canoa, dá aquela curtida ali, toca o sininho, se inscreve no canal. Tudo
tudo de bom grado. Aqui nós não temos canal remunerado e nem conta monetizada, mas o prazer de receber aquele like de vocês é muito bom. Comentários na nossa live, então nem se fala. Mas não esqueça de fazer aquele comentário também depois, quando nós postamos lá na plataforma do YouTube. O Zé Sanguinetti que não conhecia a estratégia, mas agora já sabe. Toda edição que nós colocarmos lá no YouTube, na plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, independente da nossa live, peça um comentário, digam gostei, não gostei, deem a sua opinião do jeito que for. Agora sim, estamos falando com o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, Zona Sul de Porto Alegre. E ele diz assim: boa noite, um bom programa, Atlético Paranaense ganhando do Goiás, e isto é bom para o Inter. Parabéns ao público fiel do Pauta Livre. Aqui a pauta é livre e realmente nós somos colorado. Meu irmão Caçula, que é o FIFA, é colorado. Eu também sou. O Sanguineto também falou, mas é colorado, também está com a cabeça inchada. E o gremista veio aí, mais um. Temos mais, né? O Zé Sanguineto, assim como o Casal 20. A Janei e o Henrique também são gremistas. O Jorge Antônio, gremista, mas também atleta. Agora está em convalescência, teve que operar o joelho, mas segue assíduo lá, mas ele é atleta do Martinica e nosso emissário na área do esporte. E ele diz assim: o Jorge Antônio, boa noite a todos, uma grande partida no primeiro jogo da final. O Martinica empatou em 1-1 com o Jari, categoria 60, pela Liga Viamonense de Futebol, aconteceu lá no sábado, no campo do Martinica, que também apresentou uma boa condições de jogo. Pela Liga Viamonense de Futebol, que também nós acompanhamos sempre em arte, ali na página dos Coroas de Canoas, e o Jorge Antônio é um dos nossos emissários que nos traz sempre informações e imagens, e falando algo do jogo que nós colocamos lá na página do Facebook, e agradecemos a muito. Jorge Antônio, a próxima parada é muito dura, mas tudo igual. Vantagem para ninguém no primeiro momento. São duas grandes equipes tradicionais lá de Viamão. O Lomba, que também é uma tradicional, os amigos Vila Isabel, ficaram para trás nessa corrida aí, né? O Alexandre Marques, esse sim, Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre, nosso emissário e também co-irmão de divulgação, o Expresso da Várzea, e ele diz assim: boa noite, Severo. Muito triste o acidente com os torcedores do Corinthians, voltando para casa lá no sábado, depois do jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. 8 mortos, poderia ter sido pior, ficou sem freios o ônibus. Mas segundo eu vi ali, alguns lugares dizem que foram 7 mortos, um estaria em estado grave, mas não havia falecido, mas a informação vale, né? Nós sempre nos preocupamos em dar uma informação correta, e é o que tem na imprensa. Existe a controvérsia em algum canal e outro, na imprensa nem tudo nos deixa tão bem informado como nós gostaríamos de ser. O Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre. Agora sim, Alberi Nascimento Cardoso, outro gremista, esse sim do norte, mas o norte do nosso litoral gaúcho é Mariluz. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Mais uma derrota do meu time para outro time da Série B. Se eu fosse o presidente do Grêmio, já tinha mandado o Renato embora. Já o segundo jogo que mexe no time errado. A concepção aqui tem a liberdade de dar a sua opinião. Alguns já não pensam dessa forma, eu também penso assim, mas é que eu sou colorado, a minha opinião pouco vale neste caso, mas a gente tenta ser coerente, inclusive, na sua posição, e essa é a posição dele, gremista, não está nada contente com o treinador, o Renato, mas se tem como ídolo, tem até estátua na arena, não é possível, né? O meu irmão Coronel Severo voltou intercedendo e disse assim: uma curiosidade, como âncora do programa consegue responder para todos sem parar de falar? Diz aí, Pepe, que é o meu apelido de infância, e o pessoal até aí transformaram um pouco para Pepe.
dizem Pepe Severo, mas é assim. Mas esse é o pulo do gato. Não vou dizer não, também. Nós não podemos também expandir todo o nosso conhecimento. Sempre é bom que a gente divulgue conhecimentos, a praticidade, a maneira de desenvolver alguma coisa, mas o pulo do gato do professor, esse tem que ficar ali embaixo da cartola, né? Essa é a resposta. O Lauri disse assim, ó, respondendo ao Cacau lá de Bom Retiro do Sul, ele disse assim: boa noite, amigo Cacau. Obrigado pela atenção. Pode contar sempre comigo para as divulgações de esporte. Ele também trabalha com as mídias sociais, mas é que ele é diretor de mídias sociais lá do Caju, de Nova Santa Rita. É o nosso amigo, o Laurino Espírito, que nos mandou um vídeo e nós já vamos colocar logo, logo. Eu só vou dar uma respondida pro pessoal aqui. O Alberi, vou chegar no Alberi e disse assim, ó, Severo, quis dizer time na zona do rebaixamento. Agora só me resta secar amanhã. Amanhã que ele se refere é aquele jogo da Libertadores que o Inter vai lá na altitude de La Paz, na Bolívia, enfrentar o Bolívar. Parada dura, mas tem que trazer uma vantagem de lá, ou no mínimo um empate, para que a decisão chegue aqui no próximo jogo. Mas vou dar uma ida aqui no Estúdio 2 e vou colocar um vídeo que o nosso amigo Laurino Nispich nos mandou e nós não podemos deixar que ele espere. Fala alguma coisa para nós aí, Lauri, do teu time, do Rudibar, do Caju, mas fala alguma coisa para nós aí. Boa tarde, amigo Severo, tudo tranquilo? Passando aí, amigo Severo, para dar aquele ok. Agradecer para ti aí pela divulgação aí, certo? Aqui, ó, em nome da diretoria do Esporte Clube Caju, de Nova Santa Rita, e agradecer para ti pela tua ajuda, tua divulgação aí, que fez na Rádio Web, é Impacto, né? E graças a Deus foi aí 4 jogos aí do Gauchão Estadual aqui na Arena Caju, em Nova Santa Rita, foi um sucesso. Então eu venho em nome da diretoria do Esporte Clube de Caju te agradecer e agradecer a todos os times que vieram aqui disputar as 4 partidas pelo Gauchão Estadual 2023, né? Onde o Caju fez a estreia aí, contra o campeão gaúcho, o Rudibar, né? Infelizmente a gente não obteve um empate, nenhuma vitória, né? Porque o favorito mesmo era o Rudibar, né? A gente ainda está se arrumando, mas não é desculpa nenhuma esfarrapada, né? Que a gente costuma dizer, né? O time se postou bem, o Rudibar jogou, deixou jogar, e isso é o importante. É o mais essencial no futebol hoje em dia. É jogar e ser respeitado e respeitar o adversário. E foi o que aconteceu nessas 4 partidas aqui em Nova Santa Rita, na Arena Caju, certo, Severo? Então nós aqui da diretoria do Esporte Clube Caju, meu nome aqui como diretor de mídia do Esporte Clube Caju, venho te agradecer, te dar os parabéns e agradecer a todas as pessoas que estiveram por aqui, que simpatizantes, torcedores, que todos se comportaram perfeitamente bem e tudo correu dentro do normal e dentro daquilo esperado da gente, que a gente passou a semana toda trabalhando aí para que acontecesse esse evento, né? E a gente passou muito tempo aí também planejando e projetando esse momento que foi único para nós aqui na história do Esporte Clube Caju, né, Severo? Então a gente também, de manhã cedo, a gente também tivemos um jogo pelo Campeonato Municipal de Canoas, onde o Caju venceu de 1-0 o 1º de maio, né? E automaticamente de tarde já teve outro jogo, né? E muitos atletas que jogaram de manhã também jogaram de tarde, né? Então estavam com a perninha meio pesada. E o jogo do Gauchão é bem mais diferente do que o jogo do Campeonato Municipal, né? Então, mesmo assim, os atletas estão de parabéns, torcida de parabéns, diretoria de parabéns e todas aquelas pessoas que estiveram aqui na Arena Caju ontem conferindo. Valeu, Severo, um abraço e tudo é bom, hein? Agora sim, estamos aqui novamente. E eu vou mostrar ali, já que o Lauri falou dessa rodada que nós tivemos lá em Nova Santa Rita, eu sou obrigado a divulgar para vocês o que ele se referiu. É que nós tivemos jogos do categoria Master 50 e 55 lá em Nova Santa Rita. 4 jogos aconteceram, foi a terceira rodada, foi no dia 20, no domingo, às 9 horas da manhã, pela categoria 55, o Esportivo de Bento foi atropelado em 6-0 pelo Grêmio Esportivo Belém Novo, esse de Porto Alegre, lá de Belém Novo.
Depois, às 10h45, nós tivemos o Esportivo de Bento, só que na categoria 50, que foi derrotado em 3-1 pelo Verdal. Depois, à tarde, mais 2 jogos. Categoria 5-5, o Fazenda Vila Nova empatou com o Bonanza em 1-1. E aí, aquele grande jogo esperado, a final. Categoria 50, às 15h15. O Caju foi derrotado em 4-2 pelo Rudibar Master lá de Bom Retiro. Era uma parada dura, sabia-se disso. O atual campeão, o Rudibar, um grande time. O Caju está estreando, embora que muitos atletas até jogaram de manhã ali em Canoas por uma outra competição, né, com o 1º de maio, venceram. Então a parada era dura, mas o melhor que teve nessa competição foi a recepção dos amigos ali do Caju, e eles agradecem muito e usaram o nosso programa para isso, e nós só temos que agradecer. Agora vou lá ao Estúdio 1 para continuar o nosso contato com o pessoal. Nós paramos ali de interceder com o Casal 20, que é a Janei e o Capitão Henrique da Silva e Silva. Casal 20, como eu sempre digo, porque os dois participam assiduamente do nosso programa, estão sempre conosco, são gremistas. Estão com a cabeça inchada igual a todos nós gaúchos, porque sempre aqui a dupla Grenal impera, embora que seja torcedor de Juventude, de Caxias, Brasil de Pelotas, mas sempre ou é gremista ou é colorado. Estamos nós de cabeça inchada com aquela rodada fatídica do final de semana. E então, muito obrigado, Janei e Henrique, Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre. Agora sim, litoral norte do nosso Rio Grande do Sul. É o Luiz Carlos da Cunha e Cunha. Esse é nosso amigo, o Cunha, velho, lá de Capão da Canoa. Nós ficamos agradecidos. Está pela primeira vez. Letras garrafais, Cunha, não sacrifica aqui o apresentador. Eu sempre peço e o pessoal já cumpre aí. Também ele já deu aquele like. Muito obrigado. É isso aí. Se inscreve no canal. Agora também os manequinhas. Esse que anteriormente a gente mantinha contato, eles eram de Cachoeirinha. Agora sim, já nos disse que é de Gravataí. Se avizinha conosco onde há os estúdios da nossa rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Obrigado por estar conosco. Agora aquele homem que nós indicamos é o Almeida Contabilidade, Alcides Almeida Correia. Esse sim, ele está dando boa noite, amigos. Me reintegrando novamente ao Pauta Livre. E uma boa semana, ótima semana. Eu disse boa, mas é muito pouco. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado por estar conosco. É aquele contador que nós indicamos, que conhecemos seu serviço. Todos nós temos que ter um contador. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E esse aí, o Alcides Almeida Contabilidade, é quem nós indicamos. O Cacau disse assim, ó. Eu também sou colorado. É bom, Cacau. Porque eu já consigo. Aqueles amigos que são assíduos do nosso programa, a gente já sabe dizer se é colorado, se é gremista, até porque é para alongar o assunto. Porque, claro que muitos momentos faltam até. Nós temos a nossa sinopse, que quando houver possibilidade, nós divulgamos em número aquilo que nós falamos por cima no preâmbulo. Mas a oportunidade não se apresenta e para nós é muito bom por podermos estar respondendo para os amigos, que é a pauta principal, conversa entre amigos, e cada um traz para o seu lado o que comenta, se gosta de futebol, comenta de futebol. Aqui nós estamos abertos a todos e não discriminamos. É mulheres, crianças, adultos, idosos que são colocados num outro patamar, no qual eu me enquadro, né? Sou septuagenário. É isso aí. O Jorge Antônio agradeceu os nossos cumprimentos. Agora sim, Zona Norte, não, litoral norte do nosso Rio Grande do Sul, líder comunitário Marisul, ali pertinho de Santa Terezinha, mas que também pertence a Imbé. É o nosso amigo Betão. É o Carlos Alberto Betão. Boa noite, amigo do Pauta Livre. Nos deixou um baluarte do futebol canoense. É o Vitor do Barão. Vá em paz
e um grande amigo. Isso aí é um tradicional desportista ali de Canoas, que faleceu. Era um senhor que estava com dificuldade de saúde, e ele vinha mantendo a tradição do Barão, que já foi uma grande equipe de Canoas. Ele mantinha, que eu sempre digo, era um grupo de amigos, não importava a qualidade técnica, eram pessoas que gostavam de jogar. E depois, mesmo que com a idade avançada, eles disputavam qualquer categoria, 50, 55, o score é o que menos interessava. E assim é que nós gostamos do futebol amador, e o varziano tem que ser dessa forma. O score ficaria em segundo plano. Claro que o futebol a gente só pensa em vencer. E o Vitor é esse homem que mantinha o Barão. Ele era muito conhecido como Vitor do Barão. Faleceu nesse final de semana, nós sentimos muito, e nós editamos o falecimento, e era muito amigo nosso. E o Betão também, que muito jogou ali em Canoas e conhecia ele, e também sente. O Alberi, o nosso amigo, também conhecia ele. Alberi Nascimento Cardoso, que embora esteja agora residindo definitivamente lá em Mariluz, mas também sente a morte dele. Então o Vitor, uns pêsames para todos os seus familiares, né? Não para ele, que ele faleceu. Infelizmente foi era um ícone realmente do futebol canoense. O Cunha disse assim, ó: conheço o Cacau, morador do distrito de Fazenda Vila Nova. Esse é o bom do nosso programa. Olha aí, Cacau, é o Cunha, o nosso amigo inspetor Cunha, né? Ele é da mesma linhagem do minha, além de ser sargento de 1972 da mesma turma, também somos aposentados como inspetores de polícia. Esse é o bom do nosso programa, é aquele intercâmbio, e é muito bom. O Cunha tá lá e dando um abraço, o Cunha e vice-versa, tá lá em Capão da Canoas. Conhecemos a esposa dele agora no sábado do encontro que tivemos lá na Grelhados, e ficamos muito contentes. Agora entrou um que também fazia muito tempo que não estava conosco. É o nosso amigo Chadeco. Tá aí, ó. Ô Zé Sanguiné, tá aí o homem que era teu convidado. Finalmente ele às vezes intercedia dizendo assim: hoje eu participo do programa. Tá aí ele. É do Dedo de Dama, aquele diretor do Dedo de Dama lá de Viamão. É o João Carlos Chadeco, ou Chadeco para os amigos. Boa noite, Severo. Aqui é o Chadeco do Dedo de Dama. Estamos numa boa posição no campeonato da Liga, a Lívia, é a Liga Independente da Vila Elza e arredores, mostrando nossa força da primeira participação nesta liga. Ele se refere eles começaram este ano, estavam parados por um tempo, embora tivesse tradição, a equipe do Dedo de Dama, e participando agora na Lívia de Viamão, estão bem colocados nas categorias em que disputam. Os manequins, assim, ó, complicado essa situação sindical. Isso aí volta. Os sindicatos, eles fizeram muita campanha para que o Lula fosse eleito. E estava dentro desse esquema de que ele aprovasse esse imposto sindical, que a gestão anterior, que era do presidente Jair Bolsonaro, havia cortado isso, essa obrigatoriedade. E agora eles vieram à carga novamente, e pode acreditar de que vai voltar. Era uma das promessas de campanha aos sindicatos, e sindicatos aplicaram também nesta campanha. Então, com certeza, eles vão aprovar. Uma hora ou outra voltam à carga, se for o caso, e é lamentável que o trabalhador tenha obrigatoriedade de dispensar um pouco do seu salário aos sindicatos. E essa obrigatoriedade, obrigado não deve ser em situação nenhuma, mas a política é dessa forma, infelizmente. Pode escrever, vai acontecer. O Zé Sanguiné tá aí, eu disse assim: aí, Chadeco, parabéns! Dedo de Dama tá surpreendendo positivamente graças ao teu esforço. Ele fala também, porque eles são parceria, adversários, mas amigos. O Zé Sanguiné, lá pela Lívia de Viamão, disputa pelos amigos do Panelão, e o Chadeco da diretoria do Dedo de Dama, e também foi cumprimentado. O Betão disse assim, ó, falando lá de Marisul novamente: quanto ao Inter, não tem jeito. 8 jogos sem ganhar no Brasileiro.
O Tonho da Lua continua inventando. Ele se dirige desta forma, é a opinião do torcedor, né, colorado também, ao Cudê. Diz que é o Tonho da Lua por aquela maneira lerda dele se dirigir ali e tudo. Mas uma hora ele fica numa situação explodindo, mas é um treinador, né? O Cacau diz assim, ó, o Cunha morou em Bom Retiro, trabalhou aqui, ou lá, que seja o caso. Com certeza, esse conhecimento eu tenho. Nós estávamos meio afastados, agora ele se reencontrou com a turma, mas com certeza a gente tinha conhecimento disso, pelo menos nesse caso. Mas no demais é novidade para nós, isso é muito bom. O Laurice assim, ó, show, obrigado mais uma vez, amigo Severo. É isso aí, ô Lauri, com certeza. E o Cacau continua, escreve com letras garrafais para nós, Cacau, não sacrifica o apresentador aqui, por favor. E ele diz assim, ó, esclarecimento, sou natural de Bom Retiro, estou ativo no esporte da cidade, mas resido aí ao lado da prefeitura de Fazenda Vila Nova, onde ali acontecerá a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho Master. Coisa boa esclarecer a nós, Cacau, é isso aí. Sempre é bom divulgar o nosso programa, tem essa finalidade. Ele é pauta livre. Se você quiser divulgar a sua empresa, o seu serviço, dá endereço, telefone. Não temos patrocinador. Olha aqui a nossa água, como é que nós tomamos. Não tem logo, não tem adesivo, não temos patrocinador. E temos toda essa qualidade da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E ainda aquela qualidade maior de estarmos sempre divulgando no canal do YouTube. Os nossos vídeos, como a live, são colocados no canal do YouTube. Isso soma e demais. Nós temos atualmente 238 mil seguidores, que não é pouca coisa. É pessoal que reconhece, por isso que eu peço a vocês que participam pela primeira vez, se possível, se inscrevam no canal. Se gostarem ou se quiserem. E é que eu digo sempre, like sempre que possível. Agora, se não gostarem, mas tem que assistir todo o programa, aí deem aquele dislike. Não só o programa, a nossa live, de qualquer outra edição, qualquer edição que nós coloquemos lá, deem um dislike, comentem, critiquem, se for o caso, assim que eu digo. Por isso que eu peço para vocês divulgarem o nosso link para os seus amigos, que normalmente eles quase que ficam na obrigação pensando que tem que elogiar. E para os seus inimigos, pode ser para criticar, não tem problema nenhum. A opinião é livre, nosso programa é democrático. Se não gostarem, dislike. Digam tudo que não gostarem e a razão, e nós vamos ter um aprendizado com isso. Se nós notarmos que tem coerência na sua contestação, com certeza nós mudamos a linha do programa. Mas por enquanto, ela está muito bom. Temos um público fiel e isso soma muito. Olha só, um ambiente desse aqui, climatizado, não importa a temperatura lá fora. O que importa é a nossa temperatura emocional, do nosso eu interior. É a alegria de estarmos conversando. Vejam só o Cacau, lá de Fazenda Vila Nova, o Cunha, lá da Zona Norte, do litoral norte, também o Betão, o Alberi, o Henrique, a Janei, o Dedo de Dama, o nosso amigo Chadeco. Esse é o legal. Os manequinhas ali de Gravataí, ali não, que eu digo se a vizinha conosco, isto é uma felicidade sem igual. O Lauri também disse assim, ó, fica por fim o agradecimento ao radialista Luciano Lopes e Cassiano Lopes, da Rádio Santa Rita FM, também ao amigo Paulão Moraes, da Rádio Imperial FM, que também fizeram entrevista e transmissões do jogo, e nós divulgamos que realmente eles transmitiram pelo Facebook. Foi uma excelente cobertura. Com certeza nós também reconhecemos a qualidade desse trabalho. O Cacau disse assim, abraços Cunha, e ele complementa e diz assim, ó, Severo, na próxima vez vou escrever em maiúsculo, vou aprender, sou novo. É isso aí, comparado comigo, tu pode te considerar novo, com certeza. Eu já tenho 70 anos, estou caminhando
pro 72, o Cunha já está lá no 74, não somos marinheiros de primeira viagem, mas sempre é bom a conversa entre amigos. E outra, Cacau, não esquece de estar conosco sempre. Nosso programa Pauta Livre traz alguma informação, o que quiseres, ou simplesmente cumprimentar aos amigos. O Cunha está começando pela primeira vez, é a primeira vez, a gente nunca esquece, e já está hoje a primeira vez no programa, tu já participaste em outras oportunidades, mas o nosso programa está sempre aqui, segunda, quarta e sexta, das 21 às 22 horas. É muito bom a conversa entre amigos, que mesmo que seja online, isto é gratificante. Nós ficamos distantes, mas nos aproximamos, a internet nos dá esta possibilidade. Não podemos desperdiçar esse instrumento. Serve muito para o bem, em alguns casos para o mal, mas não é o nosso caso. Nós somos pessoas ordeiras, sociais, como é o ser humano, torcemos uns pelos outros, esta é a qualidade que nós temos. Os Cacau disse assim, ó, 67 eu já botou lá na frente, mas tá perdendo pra mim igual, né? Pra mim, pro Zé Sanguiné, esse pessoal, o Betão também, maratonista, vai fazer agora 42 quilômetros e não é fácil, imagine com essa faixa de idade, mas ele tem um grupo de apoio que o está apoiando, ele terá uma grande maratona lá em 2024, no início do ano, ele está se preparando. É um maratonista. Futebol ele largou, mas também era um senhor jogador de futebol. Na nossa várzea não seria desperdiçado para defesa de equipe nenhuma. Então isso é bom, o bate-papo, aquela conversa. 21 horas e 59 minutos, não é possível, vou ter que passar ao estúdio 2, porque terminar o nosso programa, infelizmente, felizmente, nós tivemos uma grande quantidade de espectadores, dizer ouvinte não, porque é rádio e TV Impacto Web de Gravataí, assim é a nossa live. Mas a divulgação foi muito boa, fiquei contente, muito mais pela quantidade de pessoas que estiveram conosco. Não esqueça que depois a gente reproduz o programa ali na plataforma do YouTube, embora que o YouTube bote uma maneira indiscriminada lá no meio, mas nós gravamos o programa e depois inserimos novamente. E não esqueçam, comentários a qualquer momento lá na plataforma do YouTube. Realmente hoje tivemos um público excelente, eu só tenho que agradecer, agradar não precisa agradar, você já se tem como agradados aí, né? Com certeza foram agraciados por todos nós. Mas não esqueçam, quarta-feira, aí no dia 23, já sabendo daquele jogo terrível que haverá lá em La Paz, na Bolívia, com o Bolívar, e o Cacau torcendo pelo Inter, o Cunha secando, o Alberi já disse que vai secar, e aqueles que não disseram, gremistas, também vão secar. Mas tudo isso será lá na quarta-feira. É uma nova conversa, 21 horas o nosso programa. Eu passo aqui ao estúdio 2 para dar o encerramento do programa. O nosso Pauta Livre desta segunda-feira, agradabilíssima, só tenho a agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus, quarta-feira o nosso encontro, 21 horas. Até lá, Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede de todos vocês.